Ô meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver a aula, né? E essa é uma das coisas boas de videoaulas, é que vocês podem estar vendo e revendo quantas vezes vocês necessitarem ao dia. Mas vamos lá, saudade de vocês! Gente, como eu falei, né, na última videoaula, nosso conteúdo é circo, né, basicamente os malabares. E vocês já pesquisaram um pouco sobre o circo, sobre a história do circo, sobre a invenção dos malabares. E hoje a gente vai fazer os malabares, a gente vai para a parte de criação, né? Depois desse vídeo de criação, daqui a pouco a gente vai para manuseio dele, né? Alguns truques, algumas técnicas, certo? E é bem facinho, bem simples, os dois passos, tanto a montagem do malabares como o manuseio, tá certo? Os materiais: papel, folhas, revista, caderno velho, livro velho, jornal, folha de ofício, prova, enfim, papel. Barbante. Professor, pode ser aqueles barbantes de punhos de rede? Pode, muito bom. Professor, pode ser aquele barbante mais de algodão? Pode sim. Pode ser aquele de fita? Pode. Qualquer barbante, galera. Tá certo? E sacola plástica, uma sacolinha, fita adesiva, pode ser colorida ou não, a coisa é só para dar, além de segurar, né, vai ser para dar um charmezinho, um enfeite. E um pedaço de tecido leve. Eu estou usando TNT, mas vocês podem usar cetim, pode usar véu, certo? Mas ele tem que ser leve, tá ok? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar os papéis. Ah, gente, tesoura. Desculpa. Vamos lá. Vamos pegar os papéis. Umas 5 folhas e vamos amassar. Vamos amassar. E amassem bem, certo? Bem amassado mesmo. Porque quanto mais amassado, vai ficando pesado, mais pesadinho. E é isso que nós precisamos, dele pesadinho, para a gente poder girar, tá ok? Três, 4, 5. E agora vamos pegar o saco plástico, né? E vamos enrolar, tá ok? O saco plástico, ele serve tanto para deixar mais firme os papéis, né? Também ter como a gente amarrar o barbante e o tecido, tá ok? Então a gente vai deixar, ó, enrola bem rente aqui no papel, tá? E a gente vai deixar também uma parte, tipo um cabinho, certo? Nesse saco, para a gente poder amarrar o barbante. Ó. Vai ficar assim, certo? Ó, tipo um cabinho, tá ok? Barbante, vamos lá. Nós vamos pegar 2 pernas de barbante, tá ok? Pode pegar aí um pedaçozinho bem grandinho, porque depois a gente vai cortar, tá ok? Vamos pegar 2 pernas de barbante.
E vamos, né, amarrar aqui um pouquinho, só para dar mais uma segurança no cabinho, tá? As duas pernas, tá ok? As duas pernas a gente amarra, dá um nozinho. Ele vai ficar assim. Pega a fita e vamos envolver, né, todo o barbante no cabinho, certo? Sempre apertando, viu, gente? Aperta bem para poder ficar mais firme ainda, mais seguro, para não ter perigo de soltar quando você estiver tirando ele. Para não causar nenhum acidente. Também para não atrapalhar, né? Porque ele para poder ajeitar. Enfim, rola bem mesmo. Depois que você enrolou tudo, você vai pegar o seu swing, a bolinha, colocar no ombro, certo? Você, entre os seus dois dedos, né, coloca o barbante e você vai esticar o seu braço com a palma da mão virada para cima, certo? Com os dedos virados para cima. Pronto. Mediu, é aqui. Esse é o tamanho do seu swing. Por que isso, professor? Aí você pega aqui com o barbante, com a fita, ó, dá só uma marcaçãozinha só para você não se perder. Tá certo? Ah, professor, mas por que tem que fazer isso? Porque quando a gente for tirar o swing, para ele não enrolar, ficar batendo no nosso corpo, claro que isso vai acontecer, mas fazendo esse truque, né, de medir o tamanho do seu braço, vai ficar bem mais fácil de manusear ele, tá ok? Pronto, feito lá as duas marcações, né, só para a gente não se perder. A gente vai cortar o excesso para cima. Porque agora a gente vai fazer as duas argolas para a gente pôr o nosso dedo para não machucar, certo? E o que é como a gente vai fazer? Pegar a fita e enrolar até a marcação que a gente fez. Só enrolar. Ó. Enrola, enrola, enrola. Que é para proteger o dedo, para não queimar o nosso dedo, que é barbante e ele acaba queimando. Certo? Fiz um lado, vou fazer o outro. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. E saio enrolando a fita no barbante. Ó. Feito isso, agora vamos fazer as argolas. Ponta do barbante. Vamos lá. Ponta do barbante. A gente vai colocar a ponta até aquela marcação que a gente fez no início, né? Marcando onde é o tamanho do nosso swing. E aqui, ó. Passa a fita até você sentir que está seguro. Fez um. Vamos para o outro lado. Ponta. Na outra ponta. Enrola, 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 enrola. E já era. Agora vamos para a cauda do nosso swing, né? Já foi feito as duas argolas, que a gente vai pôr os dois dedos. Pôr os dois dedos.
Certo? Aqui eu estou usando o TNT, então ele é grandão, dobrei no meio, aí fica essa bolsinha aqui. Que eu vou fazer o quê? Só dar um pequeno corte. E passar o arranjo até a base. Pronto. Já está pronto o meu swing. Ah, professor, mas eu não tenho TNT, eu vou usar fita. Vocês vão amarrar as fitas aqui no cabo para baixo, tá certo? Se vocês tiverem TNT, façam isso que é tranquilo. Agora, já fizemos o nosso swing, agora vamos para a parte do manuseio, tá certo? Então, daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltei. No vídeo anterior nós estávamos fazendo os swings e agora a gente vai manusear, tá certo? Alguns truques, alguns movimentos. Vamos lá? Então a gente vai começar com um swing só, tá ok? Ó. Lembrando, cotovelo no corpo, certo? Sempre como se o swing fosse de abraçar. Então, aqui, nada de ficar assim, só para a gente fazer algum movimento. Mas de início é cotovelo no corpo, tá certo? E o que gira é o pulso, tá ok? Não é o braço, é o pulso que gira, certo? Então, a gente vai começar aqui, ó. Lado. Estou girando o swing de lado. Frente. Tá ok? Ó. Lado. Frente. Vamos para o outro mão, outro braço. Lado. Frente. Lado. Frente. Agora vamos com os dois. Ó, rotação simples. Lado. Agora a gente vai alternar. Certo? Ó, os dois ao mesmo tempo. Alternando. Tá ok? Agora a gente vai fazer o cruzamento. Certo? Movimento. A gente vai cruzar os braços. Ó. Girando ao mesmo tempo. Cruzou. Sempre um braço em cima, outro embaixo, para o swing não enrolar, tá certo? Ó. Cruzou, 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 certo? Agora a gente vai fazer a onda. Girou, alternando, e a gente vai cruzar. Cruzar dos lados. Essa é a onda, certo? Vamos mais devagar. Nós vamos fazer, ó, deixa eu começar para perto de vocês. Nós vamos fazer esse movimento com as mãos, ó. Cima, abriu, cruzou, virou. Abriu, cruzou, virou para o lado. Abriu, cruzou, certo? Vamos fazer esse movimento sempre girando os swings, tá ok? Vamos lá, mais uma vez. Ó, giro alternado, cruzei, abri, cruzei, abri, cruzei, abri, cruzei, abri, cruzei, abri, certo? E aqui é só ir clicando. Daqui, ó, abriu, cruzou, alternado. Agora a gente vai fazer o giro na cabeça, certo?
a gente vai começar a levantar os braços e começar a girar na cabeça, alternando. Ó. Na cabeça, vai voltando devagar. Alternando. Certo? Mais uma vez. Mais uma vez. Giro alternado. Vamos fazer giro na cabeça, que é chamado de helicóptero, certo? Esse é chamado de helicóptero. E também esse movimento é chamado de helicóptero. Que vai fazer o quê? Nós vamos girar na frente, os dois juntos, e levantar e girar em cima. Fazendo isso, ó. Giro, 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 giro. Ó. Esse também é chamado de helicóptero. Certo? Vamos lá de novo. Nós vamos fazer esse movimento com a mão. Ó. Giro em cima. Giro. Abriu em cima. Fechou embaixo. Giro. Levantou a mão, abriu. Fechou. Tá. Certo? Vamos fazer esse movimento. E aqui você vai brincando, vai juntando os movimentos, certo? Para poder fazer uma boa apresentação, certo? Então, treinem basicamente assim, 1 hora por dia, de manhã, de tarde, de noite. Treinem esses movimentos, não fiquem com raiva se você não conseguir primeiro, porque não vai conseguir assim tão perfeitamente. Você pode até conseguir, isso é muito bom, mas não se preocupe, é isso mesmo, você está aprendendo. Então, é aos poucos que a gente vai, né, pegando a prática, certo? De início não vai sair aquela coisa maravilhosa, tá ok? Comigo não é assim, todo mundo que está aprendendo a mexer com os swings é assim, ninguém aprende de primeiro. Então vocês estão treinando 1 hora por dia, aí para poder pegar a prática, tá certo? Fez swing, me manda foto lá no grupo do WhatsApp. Já começou a manuseio, já me faz uns vídeos e já me manda para mim dando um vídeo para vocês. Tá ok? Então é isso. Tchau e até a nossa próxima aula.